Bem-vindos, estudantes, a mais uma aula de geografia aqui no nosso canal do Educa Belém. Pega teu livro, pega teu caderno, a tua caneta, o teu dicionário e acompanha comigo as informações sobre a aula de hoje. Olha aí na tela, anota. Nós vamos falar hoje sobre a qualidade de vida no estado do Pará, os problemas do campo e o espaço agrário. Anote o nome da sua escola, da sua diretora, o meu nome, o seu nome completo e a data que você está assistindo esta aula. Vamos lá? Ok? Vamos aqui sem perder tempo, que a gente tem muitas informações hoje e alguns problemas bem sérios para falar sobre o nosso estado do Pará. Vamos lá, pessoal, acompanhe aí na tela comigo. Atenção, professores, a gente vai falar sobre as habilidades 5 e 11 para o quarto ano e a habilidade 1 e 2 para o quinto ano. Essa é a parte diversificada do nosso currículo, ok? Então, hoje nós vamos falar, olha só, sobre a qualidade de vida no Pará. Nós vamos falar que o governo, tanto o governo federal como o governo estadual, eles promoveram algumas ações. Lembra que na nossa última aula nós falamos sobre esse processo de ocupação, sobre a economia, sobre a exploração? E agora nós vamos falar um pouco sobre esse processo de como o governo tem favorecido essa preservação do meio ambiente e melhorar a qualidade de vida da população usando os recursos da floresta de forma sustentável, né? Mas vamos observar aí os problemas sérios que o Pará tem enfrentado nas últimas décadas. Acompanha comigo aí na tela. Olha só, desde a década de 1930, o governo federal tem criado no país áreas de proteção ambiental, que são parques nacionais, reservas biológicas, estação ecológica e floresta nacional. Desde a década de 1970, o governo federal cria no país áreas de proteção ambiental, que são parques nacionais, reserva biológica, estação ecológica e floresta nacional. Volta aqui comigo na tela. Então, a criação desses espaços, dessas áreas de proteção, tem gerado conflitos há décadas, pessoal, desde a década de 70. A gente vai observar que, devido à criação desses espaços, ou para recurso sustentável, ou a área ser intocada, não poder ter nenhuma atividade econômica na região, vai gerar alguns interesses e alguns problemas bem sérios na nossa região, no nosso estado do Pará. E o estado do Pará apareceu nas últimas décadas aí no noticiário internacional com essa situação agrária aqui no nosso estado por conta dessa demarcação de terras, por conta dessas reservas, desses recursos naturais. Então, observa comigo um pouco mais sobre a aula de hoje. Olha aí na tela. Nós vamos observar a situação das unidades de conservação estaduais aqui do Pará. Olha só, o Pará ele abriga atualmente uma das maiores áreas de unidade de conservação do mundo, com 67 unidades que somam quase 41,7 milhões de hectares, ou seja, 1/3 do seu território. Desse total, mais da metade, aproximadamente 21,4 milhões de hectares, ou 21 unidades de conservação, são estaduais. Cerca de 70% esta área hoje é ocupada por unidades de conservação estadual. Foi criada no ano de 2006, quando o governo, com o apoio do Instituto do Homem e o Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, criou 15 milhões de hectares de, olha aí, UCS, que é Unidade de Conservação, dos quais 12,8 milhões estão localizados na região do Calha Norte. Então, observa aí, vamos aprender o que é essa região do Calha Norte. Olha só, a região do Calha Norte, pessoal, é essa região que se estende no norte do país, desde lá do Amapá até o município lá de São Gabriel da Cachoeira, aquela imagenzinha lá ali, ó, da cabeça do cachorro lá no estado do Amazonas, tá? Então, olha só, desde aqui, observe a legenda do nosso mapa. A nossa região é rica em minerais,
casterita, ouro, urânio e toda aquela reserva natural, né? A água, a fauna, a flora. Então essa região aqui, ó, que é chamada de Calha Norte, tem a presença também, ó, do exército, da aeronáutica, da marinha. Observa a legenda que a Calha Norte é essa cor aqui, ó, um pouco mais clara, um pouco mais rosa, que se estende até o estado do Amazonas. Então olha aqui para o estado do Pará. E aqui no meio do estado do Pará também, observa a legenda, em marrom nós temos reservas indígenas. Então todo esse potencial aqui, ó, econômico, aqui os municípios do Calha Norte, aqui ó, no noroeste do estado do Pará, que faz fronteira com os países aqui ó, da América do Sul, com a Guiana Francesa, com o Suriname, com a Guiana, são objetos de interesse nacional. Você vai observar que existem muitas ONGs, muitos países, né? Inclusive presidentes de países lá da Europa, chamando a atenção para o Brasil, dizendo que a Amazônia é de todo o mundo. A Amazônia é nossa, então nós temos que ocupar e explorar da maneira correta os recursos naturais. Temos recursos renováveis e os recursos não renováveis. O problema sério do desmatamento da nossa região tem sido muito provocado por conta de empresários, de empreiteiras, né? Grandes projetos que têm extraído de forma irregular, ilegal, madeira da nossa região, espécies animais, né? Da fauna, da flora. Então, observa aí que hoje a nossa aula tá, né, bem tensa, muitos problemas o Pará tem. Então, o governo do estado e a população, né, os povos da floresta, nós que vivemos aqui no Pará, temos a responsabilidade de fiscalizar o local onde nós moramos. Então, agora que vem os nossos próximos prefeitos no ano de 2021, eles vão ter a missão de organizar esses problemas, né, junto com os governadores e com o presidente do Brasil, além das secretarias dos órgãos de meio ambiente, os órgãos de proteção, os órgãos de fiscalização, a polícia, as forças armadas. Então, vamos lá entender o que é a unidade de conservação. Acompanhe aqui na tela, pessoal, sobre o projeto Calha Norte e os órgãos do estado que promovem e favorecem essa área de proteção. Olha só, o Calha Norte ele é um consórcio, ou seja, é uma implementação de unidades de conservação naquela região lá no noroeste do estado do Pará. Então, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que é a SEMAS, faz parte desse projeto. O Instituto de Desenvolvimento Florestal do Pará, que é o IDEFLOR. O IMAZON, que é essa imagem que tem na tela, que é o Instituto, né, de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola também, que é o IMAFLORA. O Instituto de Conservação Internacional do Brasil, que é o CI. O Instituto Florestal Tropical, o IFT. A Equipe de Conservação da Amazônia, que é o ECAM. E na época da elaboração, né, desse plano para fazer esse projeto de proteção, também participou o Ministério Público do Estado e uma empresa, né, um órgão estrangeiro, tá bom? Então, vamos acompanhar aí na tela o próximo slide. A gente vai observar agora sobre as unidades de conservação do Pará, ok? Olha só, a gente vai entrar aqui no site da FAPESPA, o Anuário Estatístico do Pará do ano de 2018, que é a FAPESPA. Então, a gente tem ali as unidades de conservação do Pará no ano de 2016. Deixa eu aumentar aqui a tela para vocês, para a gente observar quantas... Olha só, nós temos 8 áreas de proteção federal, que é a Estação Ecológica da Terra do Meio, que foi criada em 2005, tem uma área de 33 mil quilômetros quadrados. Tem a Estação Ecológica do Jari, criada em 1982, o Parque Nacional da Serra do Pardo, o Parque Nacional do Jamanchim, o Parque Nacional do Rio Novo, a Reserva Biológica do Rio Trombetas, Reserva Biológica do Tapirapé e a Reserva Biológica Nascente da Serra do Cachimbo.
tá? Com uma área total de um pouco mais de 62 mil quilômetros quadrados, ok? Nós também temos, áreas federais de uso sustentável, ou seja, pode ser explorado os recursos dessa região. Então aqui, nós temos 40 áreas de reserva. Maracanã, Marapanino, Rio Xingu, áreas extrativistas. Aqui a população pode fazer a exploração, né, dos recursos da floresta. Nós também temos áreas de proteção estadual integral no Pará. Nós temos 5, olha só. A Estação Ecológica do Grão-Pará, criada em 2006, que tem uma área de um pouco mais de 42 mil quilômetros quadrados. Temos o Parque Estadual da Serra dos Martírios, né, Andorinhas, criada em 1996. O Parque Estadual de Monte Alegre, criado em 2001. O Parque Estadual do Tinga, que fica aqui em Belém, criado em 1993, e a Reserva Biológica do Maicuru, criada em 2006. Todos esses parques estaduais têm uma área um pouco maior de 54 mil quilômetros quadrados. Nós também temos, áreas de uso sustentável. Nós temos 14 áreas, né? Olha só. Lá em Algodoal é uma área de proteção ambiental. Quando você vai visitar as praias, sabe que não deve jogar lixo na praia. Também lá em São Geraldo do Araguaia tem área de proteção ambiental. O arquipélago do Marajó. Temos lá no Lago do Tucuruí, é uma área de proteção. Paituna, Triunfo do Xingu, Floresta Estadual de Faro, Floresta Estadual do Iriri, Floresta Estadual do Paru, Floresta Estadual do Trombetas, Reserva do Desenvolvimento Sustentável da Alcabaça e a Reserva do Desenvolvimento Sustentável Purucuí Ararão, ok? Então, olha só, a maioria delas criadas na década de 90 e 2000. Temos terras indígenas no nosso estado. É o estado que concentra a maior área de terras indígenas. Nós temos tanto terras como reservas indígenas. Olha só, nós temos 42 áreas de reservas indígenas, ok? Então, olha só, essa é a fonte do IBGE, o ICMBio, o Ministério do Meio Ambiente e a FUNAI, ok? Voltando aqui para vocês. Agora vamos observar aqui, pessoal, olha só. Lembra que eu falei que tem uns problemas bem sérios por conta dessas áreas? Então, algumas dessas áreas, né, terras indígenas, áreas de proteção, áreas de desenvolvimento sustentável, elas têm sido cobiçadas por madeireiros, por grileiros, e a gente vai conhecer um pouco mais quem são esses personagens que compõem esse cenário agrário aqui do estado do Pará. Observa aí na tela. Vocês podem encontrar, pesquisando na internet, um mapa similar a esse, falando sobre as unidades de conservação. Então, ali em verde mais claro, são as áreas de proteção integral. Em verde escuro, são as áreas federais de proteção integral. E em laranja, são as terras indígenas do nosso estado. Então, acompanhem o próximo mapa que mostra melhor para vocês. Olha só a legenda do nosso mapa. As terras indígenas... Temos aí em um pouco mais claro aqui no Pará. Tenta observar o estado do Pará, tá? Que ele está demarcado aqui. As unidades de conservação, de proteção integral, em verde mais escuro. E as unidades de conservação de uso sustentável, ou seja, a população pode explorar essa região. Agora é com vocês, volta aqui comigo. Agora é a hora da nossa atividade. Olha aí, fica preparado. Teu caderno, a tua caneta, vamos lá exercitar? Acompanha comigo aí, bora lá, pessoal. Você vai pesquisar se há reservas particulares do patrimônio natural em Belém. O que é isso? É uma área que pertence a alguém particular, não é do governo. Então, essa pessoa pode explorar para turismo. Você vai pesquisar se existe aqui em Belém alguma área, alguma reserva dessa. Tu já visitaste alguma reserva particular em Belém? Primeiro tu vai saber se existe e se tu já visitaste, ok? Então vamos... Anotou as informações aí? Agora vamos ver o que são essas reservas particulares. Olha só, o Brasil atualmente tem
1.567 reservas particulares do patrimônio natural. Olha só, são 698 federais que juntas somam quase 890 mil hectares, e a maioria está lá no Sudeste, ó, em Minas Gerais, no Paraná, na Bahia, no Rio de Janeiro. E os maiores biomas protegidos é a Mata Atlântica, seguido pelo Cerrado e a Caatinga, uma curiosidade aí para vocês. Agora volta aqui comigo, pessoal. Agora nós vamos conhecer os personagens desse cenário agrário aqui do Pará. Nós vamos observar que tem conflitos, tem problemas bem sérios que acontecem até os dias de hoje e que precisa das ações do governo para resolver esses problemas, né, de exploração dos recursos, garantir a propriedade da terra. Então, vamos aprender quem são esses personagens do espaço agrário do Pará. Olha aí na tela. Poceiros, colonos, né? Os poceiros são as pessoas que tomam conta da terra, não são donos. Os colonos, olha só, são pequenos agricultores, trabalhadores de projetos. Os indígenas, os grileiros, que são pessoas que se apropriam ilegalmente de terras e apresentam títulos falsificados. Tem os gatos, que são responsáveis pela contratação de mão de obra, né? Os gatos são homens, né, que contratam as pessoas para trabalhar nas fazendas. Tem o latifundiário, que são proprietários de grandes extensões de terra. Peões, que são os trabalhadores braçais, que recebem baixa remuneração e muitas vezes não têm a carteira assinada. Também tem os empresários, né? Pessoas com poder econômico, donas de terra e ligadas a atividades econômicas voltadas para a obtenção de lucros. Os castanheiros, que são trabalhadores que se ocupam de atividades relacionadas à extração da castanha. Seringueiros, que são trabalhadores que se ocupam das atividades relacionadas com a extração do látex da seringueira. E os pistoleiros, pessoal, que são capangas, contratados para amedrontar ou assassinar pessoas aqui no nosso estado. Assassinado, pessoal, por conta de terra aqui no nosso estado. A situação tá bem difícil. Então acompanha comigo aí o vídeo sobre a grilagem de terra no estado do Pará. Grilagem é o nome dado ao roubo de terra. Em geral, são terras públicas que são invadidas e desmatadas para que o grileiro depois reclame sua propriedade. O nome vem do hábito antigo de guardar títulos de posse falsificados em uma gaveta com grilos. Isso dá ao papel uma aparência amarelada, como a de um documento envelhecido. A grilagem costuma ter início com a ocupação de uma área por meio de desmatamento. Primeiro retiram-se as árvores de alto valor comercial de forma predatória. E muitas vezes isso é feito com a mão de obra escrava. Os trabalhadores são aliciados por intermediários, conhecidos como gatos, em associação com o grileiro. Esta madeira é vendida ilegalmente e gera recursos para continuar a devastação da área. Em seguida, o grileiro começa a derrubar o que sobrou da mata. Isto é feito com tratores, correntes, motosserras e fogo, que queima o que restou. Para demonstrar a ocupação da terra, é essencial delimitar a área e mostrar que não há floresta ali. O próximo passo é plantar capim e jogar algumas cabeças de gado na área, para dizer que a terra é produtiva. Por fim, os invasores tentam garantir a posse da terra seguindo um processo de regularização forjada. Eles se inscrevem no Cadastro Ambiental Rural, nos programas de regularização fundiária e até pagam um imposto territorial rural. O objetivo é gerar documentos de fachada que sirvam para demonstrar um histórico de ocupação e facilitem a posse definitiva. Mas nada disso funciona sem a ajuda de políticos locais, que estimulam as invasões e garantem que as posses sejam regularizadas. Eles também pressionam parlamentares em Brasília para anistiar a grilagem e resolver o que dizem ser um problema social. Frequentemente, esses políticos são, eles mesmos, grileiros. Por exemplo, foi o que aconteceu com a Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará, uma das maiores do país. Ela foi tão invadida e desmatada que o governo desistiu de brigar com os grileiros e cedeu 350 mil hectares de área aos invasores. Enquanto isso, o grileiro recebe o dinheiro e parte para a invasão de outras áreas. E assim se reinicia o ciclo, para azar da floresta e de quem depende dos serviços que ela presta. Toda a sociedade perde. Olha só, pessoal.
existem alguns interesses. Por que essas pessoas vieram para a nossa região? Por que a nossa região atrai tantas essas pessoas? Então vamos acompanhar na tela as razões desses personagens, né, estarem na nossa região no Pará. Acompanha comigo aí. Olha só, as principais razões esses personagens agrários estarem aqui no Pará. Problemas, tensões em outras regiões, principalmente no Nordeste, né? O Nordeste com a falta com a falta d'água, descoberta de jazidas no solo amazônico também, a produção agrícola, também a soberania do espaço nacional, o governo garantir que a nossa área seja protegida. Então, isso favorece que tenham todos esses personagens que nós acabamos de ver. Vamos observar agora um dos problemas que acontece com a presença de tantos personagens nesse espaço agrário do Pará. Crime no Pará, olha só, em Nova Ipixuna do Pará, em 24 de maio de 2011, aconteceu um crime. A gente vai observar aqui que ambientalistas, olha só, são mortos no Pará. Aqui você tem a Dorothy Stang, né, que é uma americana, era uma missionária, que viveu aqui no Pará e foi assassinada em Anapu no ano de 2005. Eu era fora de movimento social, eu não fazia parte de movimento social. Eu cuidava da minha vitinha, eu fazia minhas rotas, eu criava meu porco, eu vivia no meu cantinho. Em 97 criamos o projeto de assentamento e criamos uma associação aqui dentro e me botaram como presidente dessa associação. Toda essa minha trajetória chegando aqui, após a criação desse assentamento, essa história de luta que nós estamos construindo aqui dentro. Toda coisa bonita que se viu falar, o agroextrativista foi um modelo em 97. Depois, é uma arvorezinha, é uma madeirinha ali, tudo é pequenininho. Mas o rombo na floresta fica imenso. É irreparável, né? Porque aqui saía a carreta, aquelas bicarretas carregadas de castanha. Não era um caminhão, era bi. Isso foi no prazo de 60 dias, eles detonaram 53 lotes de madeira, de 53 lotes. O camarada quer enricar no piscar de olho, quer possuir, digamos, uma moto, quer possuir, digamos, uma geladeira, uma televisão, e o cara não procura um meio para fazer isso sem destruir o meio ambiente. Então ele se vale, a primeira coisa que ele faz, vende a madeira. E a indignação do Zé Cláudio e da Maria era principalmente pelas castanheiras, né? Por ela ser a maior, a mais frondosa, ela é a mais visada pelo volume de madeira. Só que o volume da madeira não é nada perto do que ela dá todo ano e sempre, né? A madeira é só uma vez, você cortou, acabou. Ele falava muito, muito isso. Então me diga, a ganância do homem para tirar, se ele em uma castanheira chega em Nova Ipixuna 5.000, ele vai querer ou não vai pegar 10 castanheiras, 20 castanheiras e passar por cima de quem tiver no caminho? Esse mês passado, agora veio uma pessoa de lá que é ligado a um dos mandantes, dizendo que eu tô falando besteira demais, entendeu? E que é bom que eu me cale. Antes que aconteça o mesmo fim que a minha irmã e meu cunhado teve. Isso aí, para nós já sabemos que é um recado. Essa é a majestade, o orgulho da floresta. E eu jamais vou ver uma injustiça e ficar de boca calada, não fico. De jeito nenhum, nem que para isso custe a minha vida, mas eu não fico calado. Então, estudantes, nós vimos hoje sobre
as áreas de proteção ambiental do nosso estado sobre o Calha Norte, né, que é uma área muito rica em minérios, é uma área rica também na fauna e na flora, né? Estamos falando sobre biopirataria, sobre grilagem, sobre esses personagens que compõem o cenário agrário do Pará. Vimos também alguns problemas bem sérios que ocasionaram até a morte, né? Conflitos por questão de terras no nosso estado. Então, o nosso estado, pessoal, ele ainda está num processo de desenvolvimento, né? Nós vamos observar a história do nosso estado do Pará. Então, né, lá em 1616, quando chegou aqui o Francisco Caldeira Castelo Branco, né, fez a ocupação aqui na região da Amazônia, em Belém. Então, esse processo de desmatamento, ele tem sido cada vez maior. E agora, com essas empresas, com todos esses personagens aí do cenário agrário do Pará, tem ocasionado esses conflitos, mas é importante que você observe que as relações humanas, né, precisam estar pautadas, né, no respeito, e que o nosso estado ele tem leis de proteção ambiental e leis também para toda essa população que vive nessas áreas de reservas de floresta. Acompanha comigo a referência onde eu busquei as informações da aula de hoje. Acompanhe aí na tela, pessoal. Olha só, na agência, né, da Controladoria da União sobre Unidades de Conservação, a FAPESPA, o livro do 4º e 5º ano da Rosimeire, o Anuário Estatístico também do Pará, do ano de 2018, informações também sobre o meio ambiente no IBRACAM e o vídeo sobre o José Cláudio Ribeiro e a Maria do Espírito Santo. Então volta aqui comigo, pessoal. Olha só, vale lembrar que essa área aí da Calha Norte é uma área que equivale, ó, ao estado do Paraná e do Alagoas juntos. Então, pensa só, o nosso estado, né, com essas dimensões continentais, é maior que muitos países da Europa e até que estados do nosso país. Então, o governo, né, a polícia, os órgãos de proteção ambiental têm um trabalho enorme para fiscalizar essa região. Então, continue estudando, revisem a nossa aula, pessoal. Hoje não foi fácil esse tema, né? Falar de morte, problemas da nossa região, mas a gente está aprendendo um pouco mais. Continue estudando e já pensa o que você vai ser quando você crescer. Você vai ser um defensor do nosso estado. O que será? Um engenheiro agrônomo, um oceanógrafo, um policial federal, um policial, tá? Combata, defenda o meio ambiente, preserve a nossa floresta, não jogue lixo no chão. Até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau!